Assentados como vocês estão, nós vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. No Evangelho de João, no capítulo 1, a leitura que quero fazer com vocês começa no versículo 35 e vai até o versículo 42. Se você tem uma Bíblia, ou se você pode acessar o texto, vamos fazer assim, vamos olhar para esse texto da Bíblia, palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao verso 42. Evangelho de João. João tem 5 livros na Bíblia. O Evangelho, esse que a gente tem aqui, logo depois dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, também ele escreveu 3 cartas, lá no finalzinho e bem no final mesmo, por último, livro de Apocalipse. Foram 5 livros escritos por este apóstolo de Jesus. Começa no versículo 35, João 1. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Aqui está falando sobre João Batista. E quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Até este versículo. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, até agora. Mas de agora em diante, você será chamado Pedro. Uma das mais importantes obras de arte do mundo é a escultura Davi. Essa obra foi feita por Michelangelo entre 1501 e 1504. E ela hoje está guardada, exposta em Florença, na Itália. Há um detalhe muito interessante a respeito do trabalho que Michelangelo fez para esculpir a estátua de Davi. A história diz que esse homem, esse artista, foi levado até onde se encontrava uma grande pedra de mármore, nos arredores de uma das igrejas. E aquele bloco de mármore estava naquele mesmo lugar por 40 anos. E o lugar era meio que pantanoso. E Michelangelo, então, começou o seu trabalho de esculpir
o que veio a se tornar uma obra tão importante na história das artes. Mais tarde, Michelangelo fez uma declaração a respeito do seu trabalho. Ele disse: quando eu olhei para aquela pedra, eu vi um anjo. E tudo o que eu tinha que fazer era libertar o anjo que estava aprisionado naquela rocha. Quando Jesus olha para Pedro, é mais ou menos como se estivesse olhando para uma pedra bruta, que provavelmente, diante da grande maioria das pessoas, não tinha muito valor. Mas Jesus olha para Simão. E Jesus faz isso numa perspectiva de futuro, não olhando para aquilo que Simão era àquela altura, mas pensando naquilo que Simão viria a ser mais tarde. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você, que é exatamente essa maneira como Jesus olha para você. Não importa como você se sinta, não importa qual é a avaliação que as pessoas façam a seu respeito, a visão, o olhar que as pessoas tenham ao seu respeito, mas a visão de Jesus, ela se projeta muito além daquilo que você é nesse momento. Quando nós olhamos a história desse relacionamento entre Jesus e Pedro nos evangelhos, nós encontramos uma série de lições, de ensinos muito importantes para nós. E eu quero compartilhar com vocês brevemente 3 desses ensinos que têm sido de muito valor para mim, para a minha própria vida, em momentos os mais diversos. Em momentos quando os ventos estão soprando favoravelmente, ou em momentos quando tempestades estão se projetando no horizonte. Esses ensinamentos têm me ajudado muito, e eu creio que eles podem ajudar a você também. O primeiro fato que eu quero colocar em relevo para você é que Deus olha para nós a partir de um projeto de vida que Ele já tem estabelecido a nosso respeito. Que Ele já desenhou, já existe um desenho. Você olha esta passagem, especialmente lá mais no final, quando Jesus olha para Simão, a primeira atitude de Jesus, aliás, você pode perceber que Jesus não gasta tempo fazendo nenhuma saudação. Jesus não faz nenhuma introdução àquilo que ele efetivamente queria dizer, mas ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto. Ele diz o seguinte: pois bem, você é Simão, mas a partir de agora você é ou você será Pedro, não mais Simão. E aí é importante a gente pesquisar a diferença entre o Simão e o Pedro. Simão é o vacilante, é o inseguro, é o trôpego, é o infiel, é o inconstante. Este é mais ou menos o sentido da palavra Simão. Então Jesus diz: você não será mais Simão. Você está entendendo isso? O que Jesus estava querendo dizer para ele? Jesus diz: você será Pedro. Pedro significa rocha, significa pedra, significa estável, consistente, seguro e fiel.
Você há de convir comigo que quando Jesus está falando isso para aquele homem, Jesus não estava se referindo, claro, àquilo que Pedro era no momento. Não. Naquele momento, tudo que havia na frente de Jesus era um baita de um Simão. E você vai perceber isso depois ao longo da história dos evangelhos. Como foi difícil tirar o Simão daquele homem. Mas Jesus não o vê aqui como Simão. Jesus olha para ele como Pedro. Por que que Jesus faz isso, queridos? Porque o propósito de Deus, o projeto de Deus para a vida daquele homem, não era que ele fosse um Simão, mas que ele fosse um Pedro. Não era que ele fosse uma pessoa instável, temperamental, uma pessoa inconsistente, uma pessoa infiel, uma pessoa cheia de dúvidas. Mas o projeto de Deus é que ele fosse exatamente o contrário disso. E o olhar de Jesus para ele, naquele momento, já é o olhar de alguém que está vendo um Pedro, não mais um Simão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus olha para você a partir do plano que ele tem, a partir do sonho que ele tem, do projeto de vida que ele tem para você. O olhar de Jesus, ele vai além da realidade que você está vivendo nesse momento. É isso que Jesus mostra ao fazer essa mudança de nome na vida do discípulo que aqui está diante dele. Cada um de nós, queridos, cada um de nós veio a este mundo dentro de um projeto maravilhoso. E independente dos nossos descaminhos, quando a gente pensa nesse projeto de Deus, Deus nos vê com essa perspectiva. Como uma obra de arte a ser construída, a ser esculpida. O sonho de Deus a nosso respeito não morreu. No que pese as nossas deficiências, o plano de Deus com o qual nós chegamos a esta vida continua. Existem algumas outras histórias na Bíblia de mudança de nome. Uma das mais conhecidas é a Jacó. Alguns de vocês se lembram da história? Jacó, o nome de Jacó significava o usurpador. Sabe aquele cara que está sempre maquinando um jeito de passar a perna no outro? Você conhece alguém assim? Bem, talvez não. Mas esse era o Jacó. Ele era assim. Mas Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. E aí você acompanha a história daquele homem, a realização do projeto de Deus, através do qual ele veio a ser o pai de uma nação. Em segundo lugar, queridos, a gente olha para essa história de Pedro e a gente percebe que nós chegamos a ser como Deus nos vê através de um processo de transformação, um processo de mudança. O que você vê em João capítulo 1, verso 42, quando Jesus fala assim: você era Simão, você, Simão, não será mais Simão, mas você será Pedro. Ah, como seria bom se isso acontecesse assim, ó. Estalou o dedo, pronto, transformou o homem. Mas não foi assim. Pedro deu muita dor de cabeça para Jesus. Muita dor de cabeça. Esse processo de tirar o Simão e colocar o Pedro, não foi um processo tão simples como às vezes parece. Mas a gente percebe nessa história, se a gente acompanha a vida de Pedro, após o seu novo nome, lembra-se que Simão já ficou para trás, agora ele já se chama Pedro, mas ele ainda tem muitos altos e baixos.
Ele ainda pisou na bola muitas vezes. Por exemplo, quando Jesus fala sobre a morte dele, seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição, e todo aquele processo doloroso que ele ia enfrentar, de acordo com o texto de Mateus, capítulo 16, então, quando Jesus fala isso, o texto diz que Pedro chamou Jesus do lado e falou assim: nunca, Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. Jesus tinha muita consciência da sua missão e do que isso custaria. Então Jesus dirigiu-se para ele e disse: sai de mim, Satanás, que está tentando impedir a realização de um plano que é de Deus. Você me serve nessa hora como pedra de tropeço. Bem interessante a palavra de Jesus, porque ele era pedra, mas ali estava sendo pedra de tropeço. Quando Jesus estava fazendo a lavagem dos pés dos discípulos, muito interessante como o volúvel, o afoito, Simão aparece. Ele fala assim: o senhor vai lavar os meus pés? Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois, mais tarde. Ele falou assim: nunca. Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não pode ser meu discípulo. Então, Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, dá logo um banho. Simão puro. E você sabe o que aconteceu quando Jesus foi procurado pelos soldados no Getsêmani? Então, está lá aquela história do soldado dizendo, Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Jesus: sou eu. E nisso Pedro, o Simão, desculpe, ele arranca da espada e ele queria rachar no meio a cabeça do soldado. Só que o soldado caiu fora, cortou só a orelha. Simão, manifestação simonônica, talvez, manifestação de Simão, ali, naquele que Jesus disse: você não é mais Simão, você é Pedro. Por isso Jesus o repreendeu, disse: guarda a sua espada, cara. Quem com espada fere, com espada será ferido. E mais tarde, quando Jesus está lá sendo julgado, e então as pessoas vão e perguntam para Pedro: olha só, eu estou olhando aqui para você assim, você é um discípulo dele. E Pedro 3 vezes disse: eu não conheço esse cara. Está falando sobre ele, sobre Jesus ali? Nunca vi mais gordo. Sei quem é. Simão, eu quero que você perceba o seguinte: o processo de deixar de ser Simão para ser Pedro não acontece de uma hora para outra. É efetivamente um trabalho, um processo. É mais ou menos como o trabalho de esculpir, que vai se tira uma casquinha aqui, outra casquinha ali, um outro pedacinho ali, um outro ali, e vai tomando forma essa nova pessoa. A gente olha para esse personagem da Bíblia, e a gente ainda vê tanto de Simão. Por quê? A obra ainda estava inacabada. Pedro ainda era um discípulo em construção. Cada dia ele aprendia uma nova lição com Jesus. Mas Jesus nunca desistiu. Porque Jesus sabia que um dia aquele homem deixaria de ser um Simão e se tornaria efetivamente um Pedro. Se tornaria um homem estável, uma rocha. Queridos, o trabalho de Deus em nos transformar é um processo contínuo. Aquilo que nós devemos ser é o alvo de Deus. E é um processo para a nossa vida toda. Mas esse processo é primeiramente visível. Dá para perceber que há um processo de mudança ocorrendo. Discípulo de Jesus não é aquela pessoa que 10 anos depois está cometendo os mesmos erros. Ainda erra sim. Mas há um processo visível de mudança.
É um processo perceptível e é um processo crescente. Você nota isso na experiência de Pedro. É um processo crescente, ele estava crescendo. Deus estava trabalhando a sua vida. Quando você olha para a sua vida, e esse processo que Deus está usando de tirar Simão de você e fazer de você um Pedro. Como é que está esse processo? Olha para o último ano da sua vida, os 2 últimos anos, 3 últimos, 5 últimos. Em último lugar, nós chegamos a ser como Deus nos vê, via um compromisso com Ele. Apesar de todas as atitudes, as experiências negativas de Pedro, conforme a gente lê, Jesus nunca desistiu dele. Porque Pedro, no que pese as suas falhas, ele nunca desistiu de ser um discípulo de Jesus. Ele estava sempre ali, sempre por ali. Aliás, a gente às vezes comete até uma injustiça quando a gente coloca um peso muito grande sobre Pedro na história da negação. Mas se você ler direitinho, você vai perceber que quando Jesus foi preso, os outros discípulos caíram fora. Caíram fora. Pedro negou, é verdade, mas ele estava ali. Ele estava ali perto de Jesus. Fraco, ainda inconstante, mas ele estava ali, ele não arredou o pé. Não escapou. Essa é uma questão que nós precisamos dar atenção para ela. Ao longo do ministério de Jesus, muitos pretensos discípulos seguidores desistiram. Muitos desistiram, como acontece hoje. Há milhares de pessoas que um dia se identificaram como discípulos de Jesus, mas em algum momento da caminhada, simplesmente desistiram, abandonaram a fé, fugiram da caminhada. Essas pessoas, elas escapam exatamente, elas estão saindo da rota da transformação, do processo de transformação que Deus está fazendo na vida delas. Mas Pedro não fugiu, ele não escapou. Pedro sabia das suas deficiências, reconhecia os seus pecados, ele estava consciente do que significava o seu novo nome, o quanto dos sonhos de Deus o seu novo nome representava, e ele queria muito ser Pedro e não Simão. Por isso ele estava ali, perto de Jesus, seguindo a Jesus. Quando Jesus chamou Pedro para deixar as redes da pesca e assumir um compromisso, o texto diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, naquela noite difícil no mar da Galileia, foi Pedro quem disse: é o Senhor mesmo, manda que eu vá até onde o Senhor está. E foi o único que teve a coragem de colocar os pés sobre as águas para andar até onde Jesus estava. Pedro foi quem levantou a sua voz quando Jesus perguntou: o que é que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem sou eu? Depois de algumas palavras, Jesus falou: e vocês? Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro foi aquele que, conforme João 6, quando Jesus está pregando e as pessoas começaram a sair, e Jesus olhou, estava ali aquele grupo mais próximo, e Jesus falou: vocês também não querem ir embora? E Pedro levantou a sua voz e disse: para quem nós iremos, Senhor? O Senhor é a nossa única alternativa. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Filho de Deus. Este é o Pedro. Este é o Pedro. Que era o sonho de Jesus quando mudou o seu nome. Pedro, ele é fiel até o fim.
E ele permite que Deus complete o seu projeto, realize o seu sonho. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus mandou avisar aos discípulos, através das mulheres, que elas haviam visto o Mestre. E é muito interessante que Jesus fala assim: avise aos meus discípulos. E ele particulariza dizendo: e a Pedro. Que coisa extraordinária. Jesus deu a Pedro, em João capítulo 21, o encargo de cuidar das ovelhas. E é muito curioso que Jesus não disse essas palavras a nenhum dos outros 10. Mas ele disse a Pedro: Pedro, cuide das minhas ovelhas. Porque Jesus agora já se via diante de um Pedro e não mais diante de um Simão. A obra de Jesus estava sendo realizada na vida dele. Pedro pregou a primeira cruzada evangelística, depois de Pentecostes, em Atos 2, 3.000 conversões e batismos num único dia. Pedro e não Simão mais. Pedro tornou-se o terceiro maior nome do cristianismo em todas as épocas. Jesus é o primeiro, Paulo é o segundo nome mais influente do cristianismo e Pedro é o terceiro. Por quê? Porque Pedro manteve o seu compromisso com Jesus, independente das circunstâncias. Essa é uma pergunta muito preciosa para cada um de nós aqui nessa noite. Qual é o tipo de compromisso que você tem com Jesus? Jesus não está procurando admiradores. Jesus não está buscando um fã-clube. Jesus não está contando a sua popularidade pelo número de seguidores nas redes sociais. Jesus está perguntando: qual de vocês está disposto a assumir um compromisso comigo? Porque eu vou transformar você de um Simão em um Pedro. Mas isso é um processo. E esse processo só pode acontecer na vida daqueles que não arredam o pé, daqueles que mantêm o seu compromisso com Jesus, no meio das suas falhas tantas vezes, das suas lutas tantas vezes, mas que estão ali diante de Jesus, permitindo que Jesus faça a sua obra. Como é que você se vê? Um 0 à esquerda? Uma pessoa frustrada, derrotada, desiludida? Você se considera um verdadeiro Simão? Como é que as pessoas veem você? Mas Jesus olha para você como fez com Pedro. E apesar de estar ali o Simão em carne e osso, ele diz: você é Pedro. Você é Pedro. Você será Pedro. Dr. Robert Schuller escreveu um pequeno livro conhecido com o título Você Pode Ser Quem Você Deseja. É um pregador e um escritor motivacional. E ele conta sobre um pintor que retratava o cotidiano nas suas telas. E ele fala que esse pintor, certo dia, percebeu a presença de um homem mendigo que estava nas proximidades de onde ficava o ateliê, onde ele fazia suas pinturas. E ele passou um dia, viu aquele homem, passou outro dia, viu aquele homem, passou mais uma vez e viu aquele homem. E aquele homem, como é natural acontecer numa situação dessa, tinha a fisionomia de uma pessoa completamente derrotada. Totalmente vencida, sem esperança, sem perspectivas. E aquele homem teve uma ideia, já que ele pintava o cotidiano. Ele resolveu pintar aquele mendigo. E ele começou a fazer o seu trabalho. Mas enquanto ele desenhava, ocorreu a ele o seguinte: eu vou fazer uma mudança. E quando desenhava o rosto daquele homem, aí ele mudou completamente. Ele pintou o rosto de uma pessoa motivada, uma pessoa animada,
uma pessoa cheia de expectativas para o futuro. E então ele terminou aquela pintura, e ele foi até onde estava o mendigo e o chamou, e mostrou a tela e disse: o que você acha dessa tela? O que você acha dessa pintura? E o Dr. Robert Schuller disse que o homem olhou para aquela tela, olhou de novo e coçou a cabeça e disse: alguma coisa parece comigo. Isso pode ser eu? O homem disse: é assim que eu vejo você. E aquele mendigo disse: se é assim que você me vê, essa é a pessoa que eu serei da agora em diante. Deus está olhando para você nessa noite. Deus está olhando para você. E o olhar de Deus não é aquele olhar que se baseia na sua realidade desse momento. Não é um olhar de condenação. Não é um olhar de julgamento. Mas é um olhar de transformação. É um olhar de libertação. Um olhar de cura. Um olhar de restauração. Porque o mesmo Jesus que transformou Simão em Pedro, porque esse era o projeto de Deus para ele, pode fazer a mesma coisa na sua vida. A mesma coisa. Lembre-se que isso é um processo visível, perceptível, crescente. Mas esse processo só pode ser feito na vida daqueles que estão ali, como Pedro estava. Tantas vezes dando uma bola fora. Tantas vezes falando uma coisa que Jesus dizia: oh meu Pai. Mas ali estava ele. E por isso Jesus pôde trabalhar na vida daquele homem. E finalmente, o sonho de Deus pôde ser realizado na vida dele. Eu quero que você curva a sua cabeça nesse momento. Você ainda é Simão. O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, no versículo 10. Ele diz que você é a obra de arte de Deus. É assim que Deus vê você. Esse é o projeto de Deus. Mas você sabe que um artista, para fazer a sua obra, ele precisa ter na sua frente o material. E o material somos nós, eu e você. É na nossa vida que Deus faz a sua obra. O trabalho de Deus é nos moldar. Um toque hoje, outro amanhã e outro depois. E assim Ele vai nos levando a ser o que Deus sonhou para nós. Tantas pessoas com a vida travada, as coisas não andam. Os anos passam e não acontece nada. É preciso perguntar: a minha vida está disponível para Deus trabalhar? Como grande artista, está disponível? Eu quero desafiar você nesse momento, aí onde você está, a dizer para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor faça em mim o que o Senhor fez na vida de Pedro.
aquela transformação, como o Senhor o levou de Simão para Pedro, de vacilante, infiel, inconstante, para pedra, para rocha, para estável. Eu quero orar com todas as pessoas que aqui nesta noite estão dizendo: pastor, é isso que eu quero para a minha vida. Nessa noite, eu quero fazer um compromisso com Jesus. Eu quero estar diante de Jesus. Por isso eu estou dizendo: Jesus, aqui está a minha vida. E eu quero que o Senhor faça o trabalho. Eu quero que o Senhor faça a transformação. Eu quero que o Senhor faça a restauração. Porque assim como Pedro, ele estava ali. E por isso Jesus pôde trabalhar. Quantos de vocês aqui nesta noite estão dizendo: pastor, eu quero que você ore por mim agora, porque eu quero, eu realmente desejo. Eu quero experimentar uma transformação na minha vida. Eu reconheço que eu preciso disso. Eu quero entrar nesse processo de ser moldado por Jesus. Eu creio que Jesus pode fazer isso e eu quero que Ele faça. Por isso eu me comprometo, assim como Pedro, de ser um discípulo de Jesus. Você quer isso? Levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão. Graças a Deus. Mantenha a sua mão levantada. Mantenha a sua mão levantada. Não baixe sua mão. Quem mais? Levante a sua mão. Você reconhece que precisa disso. Levante sua mão. Outra pessoa. Levante a sua mão onde você está. Glória a Deus. Levante sua mão. Amém. Amém. Então, você está com a sua mão levantada? Vou pedir para você fazer uma coisa agora. Vou pedir para você vir aqui à frente. Quero ter você aqui perto de mim. Eu quero orar por você agora. Pode vir. Pode vir. Não precisa ter nenhum acanhamento, não. Pode vir. Você está com sua mão levantada? Venha. Venha agora mesmo. Não estou perguntando nada sobre a sua história. Não estou perguntando nada como você se sente nesse momento. Mas eu estou perguntando se você quer que Jesus comece a fazer uma obra na sua vida a partir de hoje. Se você está dizendo: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor faça o que o Senhor fez na vida de Simão. Porque Jesus, eu não quero ser Simão. Eu quero ser Pedro. Eu quero ser Pedro. Pode vir de onde você está. Pode vir. Então vocês que são da igreja, são das células também, podem chegar aqui. Se você conhece alguém que está aqui à frente, ou mesmo você não conhece, chegue aqui para ficar junto. Chegue aqui para ficar junto de uma dessas pessoas. Nós vamos orar ao Senhor. Isso. Venham vocês, venham vocês. Oh Deus, como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é poderoso. Jesus, nós exaltamos o Teu nome nesta noite. Nós celebramos o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. As obras que o Senhor fazia no passado, o Senhor está fazendo hoje. E eu sei que ainda hoje, nessa noite mesmo, em tantos lugares do mundo, o Senhor está transformando Simão em Pedro. E obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo isso aqui nessa igreja hoje à noite. E aqui estão essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor. Eu não sei o que está no coração de cada uma delas. O tipo de transformação, de mudança, ou o estágio em que elas se encontram. Talvez algumas reconhecem que estacionaram nesse crescimento, nesse processo de transformação. Mas essas pessoas estão aqui agora, Senhor. E elas estão se apresentando a Ti, dizendo: eu quero deixar de ser Simão, e eu quero ser Pedro. Faz essa obra, Senhor, na minha vida. Ó Deus, nós cremos que Tu és poderoso. Toda a nossa suficiência está em Jesus. Tudo aquilo de que nós precisamos está em Cristo Jesus. Ele é totalmente suficiente.
Por isso eu te peço agora, Pai, no nome desse Jesus poderoso, que o Senhor coloque um selo na decisão que cada pessoa está fazendo aqui. E começa agora, Senhor. E começa agora essa transformação. E começa agora a fazer essa mudança. E começa agora a fazer essa restauração. E toca aqueles que precisam receber cura do Senhor, em nome de Jesus. Traz libertação, Deus. Talvez haja pessoas aqui que já têm tentado muitas vezes andar nesse processo, mas não tem conseguido. Oh Deus, traz um tempo novo, traz novas perspectivas. Permita que cada uma dessas pessoas tenha consciência do olhar que o Senhor tem a respeito de cada uma delas, dos teus sonhos, dos teus projetos. E não deixe, Senhor, que nada impeça que a tua obra seja feita, e seja feita de maneira plena, como foi na vida de Pedro. Que ela aconteça na vida de cada uma dessas pessoas, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Deixa-me dar uma palavra com vocês aqui. Eu prezaria muito que todos vocês tivessem um momento. A Ângela está aqui, ela está de vestido vermelho, ela vai conduzir vocês aqui por essa porta, e eu quero que vocês tenham com ela ainda um momento breve de oração ali, tá certo? Então vocês, por favor, podem seguir aqui por esse caminho. A Ângela vai à frente e vocês podem seguir, podem acompanhá-la. Por favor, podem chegar aqui. É um breve momento, mas para nós é importante isso, tá? Porque nós precisamos muito ter pelo menos um nome seu e saber quem é você. Precisamos fazer isso. Então vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, por favor. Podem seguir. Podem seguir. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Há tantas pessoas que estão aqui nessa noite e que já experimentaram, ou estão experimentando, é melhor dizer assim, essa obra de transformação que Jesus fez na vida de Simão. E a gente pode dizer: Jesus, Simão, nunca mais. Porque eu quero ser Pedro. Eu quero ser Pedro, pedra, rocha, firme. Que Deus abençoe você. Te dê uma boa semana. Estamos terminando o culto.